Estão preparados para o estudo da palavra de Deus? Estão preparados para o que Deus deseja falar? O negócio hoje é amargo, hein? O negócio hoje é amargo, hein? Então, se vocês estão preparados, pega a Bíblia, vamos ficar de pé para fazermos a leitura da palavra. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Coloca na tela aí para mim, 2 Coríntios, capítulo de número 11. E nós vamos meditar na santa palavra de Deus. Vou ler apenas os 5 primeiros versículos apenas, tá bom? Vamos fazer a leitura de 2 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo de número 5. É o texto que iremos estudar nesta noite para a glória do nome do Senhor. Vamos estudar a palavra. Pegue aí você que está nos assistindo a sua Bíblia. Se puder, pega aí papel, caneta para fazer anotações do que Deus vai falar. Nós estamos num estudo bíblico hoje, tá? Hoje é noite de nós estudarmos a palavra. Preste bem atenção, você que está nos assistindo e vocês que estão aqui presentes. Nós temos cultos online, terças, quintas e domingo. Cada culto tem uma temática diferente. Na terça-feira é o estudo da palavra de Deus. Na quinta-feira nós temos uma palavra para família, uma palavra bíblica para família. E não perca esta quinta-feira que vai ser forte demais a partir das 19h30. E no domingo é um culto de louvor e adoração e tem ali uma palavra para o coração da igreja do Senhor, tá bom? Mas hoje, terça-feira, é mais voltado ao estudo da palavra. Porque a palavra de Deus, nós podemos ler a palavra, nós podemos meditar na palavra e nós podemos estudar a palavra. Essas são 3 coisas diferentes. Ler é uma coisa, meditar é outra e estudar é outra. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, tá bom? 2 Coríntios, capítulo de número 11, quem encontrou, diga amém. Diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Senhor, uma vez mais nesta noite em oração, nós estamos diante da Tua palavra, e nós queremos nessa noite aprender com a Tua palavra. Nos ensina, Espírito de Deus, nós precisamos da Tua direção, da Tua iluminação, da Tua sabedoria, para compreendermos a palavra. Ilumina o nosso entendimento, nos faz crescer, Senhor, no conhecimento desta palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. É a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Então vamos lá, nós viemos aqui para meditar juntos na palavra de Deus, viemos aqui para estudar a palavra, né, irmã Kátia, meus queridos que aqui estão. Mas para nós entendermos, e eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo e vocês que estão aqui, nós estamos estudando 2 Coríntios desde o início do ano. Nós já estamos no mês de junho, no mês 6. Nós já estamos há 6 meses, cerca de 6 meses, estudando a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta à igreja de Corinto. Antes mesmo que houvesse toda esta pandemia, nós decidimos estudar essa carta. E eu confesso para vocês que no momento que nós enfrentamos essa pandemia, por alguns momentos eu pensei em parar o estudo e pensei em nós meditarmos sobre outra coisa. Mas eu senti Deus falando forte ao meu coração que nós deveríamos continuar alimentando o rebanho com a doutrina, com a palavra de Deus. E se tem uma coisa que o povo de Deus precisa em tempos difíceis, é da doutrina.
é da palavra de Deus. Então vamos meditar na palavra de Deus. Olha, mesmo que talvez numa simples leitura você ache que não interessa alguma coisa aí para você. Isso aqui para mim não interessa. Deus tem os seus meios de falar com você. Possa ser que neste texto que eu fiz a leitura, Deus vai falar algo muito profundo ao teu coração, que você precisa ouvir nesta noite. Então, fique conosco nesse estudo da palavra de Deus. Bom, deixa eu explicar para vocês, para que a gente possa compreender bem esse texto, a leitura dele, apenas 5 versículos que eu fiz, não vou me atrever a passar disso, talvez nem vou conseguir chegar até o fim desses 5 versículos, mas preste atenção. A primeira coisa importante que eu quero destacar para nós que estamos aqui estudando a Bíblia, é que os escritos de Paulo, as cartas de Paulo, não são fáceis de compreender. A primeira coisa que nós precisamos entender é isso. O próprio Pedro deu testemunho dizendo que haviam pontos de difícil compreensão nos escritos de Paulo. Então nós precisamos entender que nós estamos diante de um texto que não é muito fácil e que exige muito de alguém preparar um sermão para transmitir esta palavra. Nós precisamos, além do preparo, da iluminação do Santo Espírito de Deus para compreendermos essa palavra. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade é que quando Paulo escreve isso, alguma coisa está acontecendo que levou ele a escrever esse texto. Então nós precisamos, como estudantes da Bíblia, entender as circunstâncias que cercam este texto, o motivo pelo qual ele se sentiu inspirado por Deus a escrever isso. Isso também é importante nós pensarmos, tá bom? Então, partindo dessa premissa, nós precisamos entender que Paulo escreve esse texto, por quê? Porque a igreja que estava em Corinto, estava sendo, o evangelista santo, meus queridos irmãos que aqui estão, estava sendo influenciada por falsos crentes, falsos irmãos, crentes que se diziam convertidos a Jesus, tinham entrado dentro da igreja de Corinto e estavam causando divisões dentro da igreja de Corinto, estavam causando perturbações dentro da igreja de Corinto, estavam questionando a autoridade do pastor da igreja, que é o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, e levando, se não satisfeito com tudo isso, tentando colocar a igreja contra o apóstolo Paulo, tentando colocar a igreja contra o seu próprio pastor. Olha que coisa maligna. Será que isso ainda acontece hoje em dia? Será que ainda tem essas coisas hoje em dia? Ou isso ficou lá atrás no passado? Será que ainda tem essa turma ainda entra em igreja para causar confusão em igreja, perturbação em igreja, divisão, fofoca, contenda? Será que ainda tem isso? Ou isso ficou só lá no tempo dos apóstolos? Então uma questão para a gente pensar. Por isso a Bíblia é tão atual, sabe por quê? Porque os problemas que a igreja de Corinto viveu, nós também vivemos na atualidade. Nada fugiu, nada foge dessa realidade. Nós ainda temos problemas muito semelhantes que a igreja de Corinto tinha. Por isso é importante a palavra, porque a mesma palavra que sarou, tratou da igreja lá em Corinto, é a mesma que trata da igreja hoje. Nós não precisamos de uma nova mensagem, de um novo evangelho, de uma nova palavra, de um novo Espírito. Não. É o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma graça, vai trazer cura, vai cortar o mal, vai desfazer o mal. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Então Paulo, agora no capítulo de número 11, parece que Paulo agora está à flor da pele, e ele vai exatamente falar sobre os falsos apóstolos. A mensagem agora é para esses falsos apóstolos, e é bom você entender o que é apóstolo. Na literatura bíblica, apóstolo é um termo que significa enviado, aquele que é enviado em nome de alguém. Esse era o apóstolo. E haviam apóstolos dentro da igreja de Corinto que se diziam enviados por Cristo, enviados por Deus, mas que estavam causando perturbação dentro da igreja. Então vamos começar a aplicar isso. Tem um monte de gente aí dizendo ser cheio de Deus, tem um monte de gente aí dizendo enviado de Deus, dizendo que uma mensagem de Deus, com a revelação, e sabe o que está causando dentro da igreja? Confusão, perturbação, divisão, afronta. Não mudou nada, gente. Essa turma ainda continua presente em muitos locais, ainda continua presente tentando. E aí Paulo vai escrever para a igreja, porque a igreja está passando por um momento de turbulência.
A autoridade de Paulo está sendo questionada, a autoridade apostólica dele, e a igreja Fernanda está sendo ameaçada. E agora Paulo, temeroso com isso, Paulo vai escrever à igreja. E nós estamos no capítulo de número 11, e vamos mergulhar agora nesse texto, no capítulo de número 11, que tem coisas muito profundas para a nossa vida. Paulo escreve e diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Existem duas explicações porque Paulo falou isso. Paulo está dizendo assim: eu queria que vocês me suportassem um pouco na minha loucura. Existem duas explicações. A primeira delas era que Paulo era acusado de ser uma pessoa insensata, louco, insensato, fora de si. E Paulo está dizendo: então eu quero que vocês me suportem um pouco na minha loucura. Já que eu sou louco, eu quero pedir a atenção de vocês um pouco para esta minha loucura. Esta é a primeira explicação. A segunda explicação que nós podemos dar desse texto é que Paulo, ele é forçado, por causa dos falsos apóstolos que gostavam de demonstrar todas as suas credenciais. Nós pregamos muito, nós fazemos isso. E Paulo é forçado, por causa dos falsos apóstolos que estavam em Corinto, Paulo é forçado a demonstrar para a igreja as suas credenciais, quem ele é. Mas como Paulo entende que demonstrar credencial a um ato insano, que um verdadeiro servo de Deus não precisa dizer quem ele é, porque o seu caráter já revela quem ele é, seu testemunho já revela quem ele é, seus vizinhos já revelam quem ele é, sua esposa já revela quem ele é, seu pastor já revela quem ele é. Nós não precisamos dizer quem somos. É isso que Paulo está dizendo. Então, já que vocês têm essa loucura de querer apresentar credenciais, querer se mostrar grandes oradores, eloquentes pregadores, dizem que são muitos, né, que são muito bons em que fazem, então deixa eu também apresentar as minhas credenciais. Meu Deus, mexeram com o homem errado. Mexeram logo com Paulo. Aí Paulo diz: então tomara que vocês me suportem um pouco na minha loucura. Em outras palavras, então já que eu considero loucura demonstrar credenciais, mas já que é necessário eu demonstrar minhas credenciais, então se prepara, porque eu vou dar a minha credencial. Está preparado para ouvir as credenciais de Paulo? A partir do capítulo 11, Paulo vai começar a demonstrar suas credenciais, aquilo que o credenciou ser apóstolo. É forte. Por isso que ele diz assim: tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Me suportem, porém ainda. Suportai-me, porém ainda. Aí no versículo 2, agora eu quero a sua atenção, porque esse texto é fundamental para você entender o restante. Ele diz assim: porque estou zeloso de vós. E quando ele diz de vós, ele não está dizendo dos falsos apóstolos, ele está dizendo da igreja. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Para aqui. Aqui, Bruno, eu tenho que parar, porque Paulo aqui, ele é fantástico no que ele vai dizer. Paulo ele vai dizer assim: estou zeloso de vocês, da igreja, com o zelo de Deus. Ou seja, não é um zelo pessoal, não é uma ambição pessoal. O que me faz cuidar da igreja, o que me faz me preocupar com a igreja, é Deus, é o zelo de Deus que me leva a cuidar da igreja. Não é uma ambição pessoal, não é uma promoção pessoal, não é porque eu quero me autopromover a chegar a um nível de status. Não. O que me leva a amar a igreja, cuidar da igreja, zelar pela igreja, é o zelo de Deus que me dá este cuidado pela igreja. Nem todo mundo tem esse zelo de Deus. Tem muita gente que faz para se promover, faz por obrigação, faz por imposição. Mas Paulo tinha zelo de Deus, e quem tem zelo de Deus sabe cuidar, e cuida com amor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então Paulo está dizendo: eu tenho o zelo de Deus pela igreja, por vós.
porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha, isso aqui é forte demais, porque Paulo tem em mente certamente duas imagens. A primeira, presta atenção no que eu vou ensinar aqui para vocês nessa noite. A primeira imagem que Paulo tem, porque ele diz que está preparando a igreja como uma virgem. Virgem aqui é noiva, para apresentar ao seu marido. Então a igreja é a noiva que Paulo está preparando para se casar com o marido que é Cristo. Por que Paulo escreve isso? Porque, preste bem atenção, o pai da noiva, ele tinha o cuidado de manter a sua filha virgem para o marido. Era o pai que tinha essa responsabilidade de zelar pela pureza da filha, para que a filha, ao se casar, casasse virgem. E Paulo está escrevendo dizendo, assim como um pai zela pela filha, para que ela possa casar, na cultura judaica era comum ter que casar virgem. Então Paulo, como um pai, se sente na obrigação de um zelo de cuidar desta igreja, mantendo esta igreja pura, virgem, santa, para entregar esta igreja ao marido, quem é Cristo. E Paulo faz uso dessa metáfora do pai. É um pai que prepara. Preste bem atenção, os irmãos que estão aqui. Vamos falar um pouquinho de cultura judaica. Na cultura judaica, a moça que era noiva, no matrimônio tinha pelo menos duas etapas. Quando alguém ia se casar, eles noivavam. A partir do momento que se noivasse, o noivado acontecia mais ou menos um ano, preste bem atenção nisso, antes do casamento. E a noiva, a partir do momento que ela noivasse com aquele moço, ela já era considerada oficialmente esposa. Mas o noivo não a tocava até que houvesse a cerimônia nupcial um ano depois. Então, neste tempo, ela já era considerada esposa do noivo. Mas, se durante esse tempo de um ano, onde ela já é esposa oficialmente, mas não tem contato íntimo com o esposo, se ela traísse esse esposo, tivesse uma infidelidade conjugal, principalmente por parte dela, o voto matrimonial era quebrado na infidelidade. Meu Deus, isso é muito forte. Tem alguém que está estudando a Bíblia comigo e está me entendendo aí? E é esta preocupação de Paulo, que a igreja de Corinto, influenciada por homens que estão tentando tirar a pureza da igreja, a santidade da igreja, e quebrar o voto de fidelidade ao esposo. Aí Paulo entra em cena e diz, mas eu sou o pai que cuido desta moça e vou entregar ela virgem ao seu esposo. Alguém está me entendendo? Pode dizer glória a Deus aqui nesta noite. Eu não sei se vocês estão entendendo, é difícil assim explicar isso. Mas Paulo, então, ele entende, porque naquela cultura tinha as pessoas que queriam influenciar a noiva a quebrar o voto de santidade, de pureza, de virgindade no casamento. E Paulo vê esses falsos apóstolos e pregadores como aqueles que entram na vida da noiva para tentar levar a noiva a quebrar o voto de fidelidade. Queria perguntar para você, você que está me assistindo, você que veio aqui nessa noite, você que está no Facebook, cuidado com essas pessoas que querem fazer você quebrar o voto de fidelidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então, esta é a primeira visão de Paulo. Agora, uma outra percepção que Paulo tem é fantástica, porque na cultura judaica, preste bem atenção, porque eu estou falando de cultura judaica, tem tudo a ver com, porque Paulo é um judeu, ele tem em mente toda a cultura judaica. Na cultura judaica, Moisés
é considerado pelos judeus o padrinho ou paraninfo. E qual era a função de um padrinho ou de um paraninfo no matrimônio? Era cuidar da festa nupcial no lugar do noivo, para que a noiva pudesse ter um casamento abençoado. E na cultura judaica, Moisés é o padrinho que vai conduzir esta noiva Israel ao encontro do esposo Deus. Aleluia, quem está me entendendo? Por isso que Moisés, ao retirar o povo do Egito, ele leva o povo ao Sinai, ao encontro de Deus. O Sinai é o momento do casamento. A aliança é dada no Monte Sinai, e ali celebra-se o casamento da esposa, a noiva, Israel, com Deus, no Sinai. E é selado com fogo e com as tábuas da aliança. Ali é feito o pacto do casamento. Isso é muito forte. E quem é o padrinho que vai cuidar de todo este aparato de festa? Moisés. Agora Paulo toma o lugar de Moisés na nova aliança. E Paulo então é o padrinho. É ele que vai preparar a noiva para o encontro do esposo, que é Cristo. Oh, alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Quem está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Então a gente precisa entender que essa esposa, ela tem que ser apresentada pura. Só para você ter uma ideia da profundidade do que Paulo está dizendo, no judaísmo, o sumo sacerdote poderia se casar, mas o sumo sacerdote só poderia se casar com uma moça virgem. O autor aos Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a moça virgem, e para se casar com o sumo sacerdote, só pode ser uma moça virgem. Virgem na Bíblia é sinônimo de pureza. E Paulo então tem a missão de entregar esta moça à igreja virgem, pura, ao marido, a saber, a Cristo, o sumo sacerdote. Ele só pode casar com uma noiva pura, virgem. E quem é esta moça pura e virgem? A igreja santa, imaculada. Levanta a mão e dá glória a Deus aqui. Tem gente entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Então por isso, bota na tela aí: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, santa, imaculada, a um marido, a saber, a Cristo. Deu para entender até aqui? Compreender até aqui? Aí Paulo então vai para o versículo 3, que ele diz assim: mas temo. Agora Paulo vai revelar os seus receios. Paulo vai revelar o seu medo interior. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em quê? Em Cristo Jesus. Irmão Sebastião, isso aqui é muito forte. Paulo diz assim: eu estou preparando a igreja para entregar a Cristo. Esta é a minha missão, apresentar a igreja pura, virgem, imaculada a Cristo. Mas eu tenho um receio, um medo. Qual? Que assim como a serpente. Aí Paulo se volta lá para o Éden. Gênesis capítulo 3. Não bota não, porque não dá tempo. Paulo tem a mente voltada ao Gênesis, quando havia uma mulher pura, imaculada, não virgem, mas pura, sem pecado, lá no Éden. E alguém entra no cenário do Éden para tirar a pureza daquela mulher. Quem? Satanás.
Esta é a missão do inimigo. Qual? Tirar a pureza da igreja do Senhor. Mas ele já está derrotado, porque a igreja de... levanta a mão para o céu da glória. Porque a igreja de Jesus é pura, é santa, é imaculada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que Paulo, ele tem receio, porque ele diz que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, Paulo está dizendo assim. Agora Paulo foi terrível. Paulo foi terrível. Porque Paulo chama os falsos apóstolos de Satanás, de serpente. Porque ele faz uma comparação. Assim como a serpente enganou Eva, esses aí estão tentando enganar vocês. É esta a mensagem de Paulo para a igreja de Corinto, porque esta carta era lida para toda a igreja se reunia, pegava-se a carta e lia. Então Paulo está dizendo, cuidado com esses falsos apóstolos, com esses falsos profetas, com essas falsas mensagens, com essas falsas visões, com essas falsas revelações. Por quê? Porque elas não promovem edificação, mas elas querem tirar a pureza da igreja. Meu Deus, isso é forte demais. Tem alguém assistindo dando glória a Deus aí? É por isso que a igreja de Jesus, a igreja de Corinto, ela perdeu o discernimento. Tudo era aceitado, toda a visão era aceitada, toda a revelação era aceitada. Assim diz o Senhor, todo mundo aceitado. A gente tem que ter cuidado, porque tem muita coisa dentro da igreja em nome de Deus que não vem de Deus. Tem muita revelação em nome de Deus que não vem de Deus. Tem muita visão em nome de Deus que não vem de Deus. Tem muita mensagem pregada aqui em nome de Deus que não vem de Deus. E a igreja de Jesus tem que estar ligada. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque, volto a dizer isso nessa noite, se alguém acha que o diabo vai chegar, vai entrar na igreja com um garfo na mão, com uma cauda, com 2 chifres, está equivocado. Volto a dizer, diabo é um espírito, demônio é um espírito, ele não tem forma. Quem criou formas para ele foi o homem, principalmente a partir da Idade Média. Diabo não tem forma, diabo é espírito. E às vezes ele se transfigura numa pessoa boa, num ser bom, para enganar a igreja. E nós precisamos ter cuidado, que muita coisa que vem em nome de Deus não é de Deus, é do diabo. E nós precisamos ter cuidado com isso. É o que nós estamos aprendendo aqui. Porque assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, o diabo é esperto. Ele é astuto. Ele não vem para te assustar, ele vem para te enganar. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. E como é que ele engana? Distorcendo a verdade de Deus em mentira. Ele vem com simplicidade tentando distorcer a verdade. Uma das artimanhas do diabo, sabe qual é, irmão? Engano. Ele é pai da mentira. Ele é pai da mentira. Eu lembro de Jesus, quando os judeus religiosos disseram assim: nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Deus. Aí Jesus olha para os crentes da época e diz: vocês têm por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Aleluia, tem alguém me entendendo? Mas pastor, hoje não dá para dar glória não. Tem gente no Facebook que ainda não saiu não, está comigo aqui, vai dando glória a Deus aí. Então isso é uma mensagem para a igreja do Senhor. Nós temos que ter cuidado com as armadilhas do diabo, com as armas do inimigo. O inimigo tem armas, e as armas do inimigo são o engano, a mentira. Ele distorce a verdade. O que o diabo fez lá no Éden, gente? Ele distorceu o que Deus disse. Ele chegou para Eva e disse: o que Deus falou? Aí Eva falou: Deus falou para a gente não experimentar. Mas espera aí, deixa eu explicar uma coisa. E ele começa a argumentar com Eva, tentando enganar Eva com palavras. Ei, mas não é bem assim. É porque Deus sabe que o dia que vocês comerem isso, vocês vão ser como ele. Então ele vai mexer no ego. Cuidado com o ego, irmão. Tem um monte de crente caindo por causa de ego, posição eclesiástica, quer ser grande. Na igreja tem que ser o menor. Quem é grande no reino é o menor. Quem serve no reino é o que serve. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus aí. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesta noite, nesse culto de doutrina. Cuidado que o diabo trabalha em egos. Cuidado que o diabo trabalha na nossa vaidade. Cuidado que o diabo trabalha. Ei, você vai, irmão. Então, cuidado. Cuidado com a vaidade, que é aí que o diabo pega. O diabo não atacou de primeira. Preste bem atenção, irmão.
O diabo não ataca primeiramente a moral, o ataque do diabo é teológico, é distorcendo a palavra, é levar a noiva a perder a pureza, a humildade, a simplicidade. Pode olhar, irmão, grandes homens de Deus e mulheres de Deus começaram a cair quando empinaram o nariz e acharam que era alguma coisa. Porque aqui eu não sou reconhecido, porque aqui é o caminho para a queda, já começou. Cuidado, queridos. Você que está me assistindo aqui, você que está no Facebook, muito cuidado. Porque nesse pouco tempo de experiência que eu tenho, eu já vi gente boa cair. Por causa da vaidade, o diabo atacou no ego. E isso às vezes com falsa profecia, com falsas revelações, com falsas visões. Eu tenho muito receio, muito cuidado com isso. Isso aqui, essa palavra é um alerta para a igreja. É um alerta para a igreja, porque olha o que diz versículo 3: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Sentidos é pensamento, é maneira de pensar. É isso, é aqui que o inimigo trabalha. E ele trabalha como? Para atingir nosso pensamento? Com palavras. E na igreja de Corinto eram mensagens que eram pregadas de cima do púlpito, transmitidas para a igreja, que distorcia a verdade de Deus. E o que não falta hoje, com todo respeito, e salvo as exceções, são mensagens que distorcem o que Deus diz, são revelações que distorcem a palavra de Deus, são visões que distorcem aquilo que Deus quer e que Deus diz. E nós como igreja precisamos de discernimento espiritual. E não tem, e como adquirimos o discernimento? Primeiro, com a presença do Espírito, e segundo, conhecendo a palavra. Porque quando o diabo foi lá no deserto tentar Jesus, ele usa a palavra, mas Jesus, conhecedor da palavra, rebate com a própria palavra e expulsa o demônio com a palavra. Você não vai expulsar demônio falando em língua estranha, meu querido. Você não vai ficar expulsando demônio com grito. Você não expulsa demônio com água de sal. Você não expulsa demônio com um culto de descarrego. Você expulsa demônio com a palavra. Com a palavra. É com a palavra que a gente vence Satanás. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aqui nesta noite. Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. Cuidado com a astúcia do inimigo. Cuidado com as revelações que vêm às vezes em nome de Deus para a sua vida, e que querem tirar você do propósito, que querem tirar você do plano de Deus. Quanta gente boa que por causa de uma revelação tomou uma decisão errada. E o diabo trabalha exatamente aonde? No ego, no orgulho, na vaidade. Aí pega fácil, é uma isca. Manda alguém influenciado pelo inimigo entregar uma revelação em nome de Deus, e a pessoa cai direitinho. Sabe por quê? Falta discernimento. Aleluia. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. A preocupação de Paulo é que a mente deles fossem atacadas, que o pensamento deles fossem corrompidos, e eles se afastassem de quê? Da simplicidade. Da simplicidade. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O inimigo quer fazer a igreja perder a simplicidade, perder a pureza, perder a integridade, perder o caráter. Mas a noiva do Senhor continua imaculada. Mas a noiva que vai morar no céu continua pura. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus aqui nesta noite comigo? Olha o que diz versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado. Será que é possível pregar outro Jesus? Mas peraí, mas só tem um Jesus? Sim, só tem um. Mas possa ser que a mensagem que aquela pessoa está pregando em nome de Jesus não é o mesmo Jesus nosso. Ela está apresentando um Jesus estranho,
Um Jesus que não é o Jesus das Escrituras. Ele está falando algo que Jesus não falou, ensinando algo que Jesus não ensinou. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então tem que ter cuidado, porque nós precisamos analisar se aquilo que está sendo ensinado e pregado, realmente Jesus disse, realmente Jesus ensinou, se realmente vem esta fonte de Jesus. Porque se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, outro Espírito, será que é possível dentro da igreja alguém estar com outro espírito a não ser o Espírito Santo? Meu Deus do céu, me ajude aí, irmão. Será que é possível? Paulo, cuidado, porque estão pregando outro Jesus, tem outro espírito operando dentro da igreja que não é o Espírito Santo. Meu Deus do céu. E eu tenho que fazer essa denúncia aqui. Tem muita gente com outro espírito dentro da igreja. Espírito de confusão, espírito de rebeldia, espírito de engano dentro da igreja. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo a gente conhece pelas atitudes. Jesus disse isso. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, não sabe para onde vai, nem onde vem. Assim é aquele nascido do Espírito. A gente não vê o Espírito, mas as atitudes da pessoa demonstram que ela tem o Espírito. Eu não posso ver o vento, mas a ação do vento, as árvores balançando, me mostram que há uma atuação do vento ali naquele lugar. Assim é quem é nascido de Deus. Quando você vê as atitudes dele ou dela, você percebe a ação do Espírito de Deus naquela vida. E Paulo, ele vai alertar a igreja de Corinto: cuidado, estão pregando no outro Jesus. Há outro espírito operando no meio do rebanho. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Será que isso é só naquela época, Thaís? Será que isso aqui é só para aquele tempo? Isso hoje não acontece mais? Será que ainda acontece dentro da igreja na atualidade? Você que está me assistindo, será que isso é possível ainda hoje? No meio evangélico nós temos outro Jesus sendo pregado, outro Espírito atuando dentro da igreja. Um dia desse eu assisti uma live e com todo respeito, eu vi aquela pessoa cantando aqueles movimentos, entregando revelação pela internet, mas sabe quando não testifica, uma coisa que não te testifica em nada? Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus, que espírito é esse que está regendo? Que espírito é esse? Tem gente que pega para orar, você não sente o Espírito de Deus. Que vai pregar, você não sente o Espírito de Deus ali. Que vai falar, você não sente que há a presença do Espírito de Deus ali. Que espírito é esse que está regendo esta vida? Que espírito é esse que está promovendo esta rebelião? Que espírito é esse que está promovendo esta confusão? Que espírito é esse que está promovendo essa discórdia? O Espírito de Deus promove comunhão. O Espírito de Deus promove edificação. O Espírito de Deus trabalha na edificação da igreja. O Espírito de Deus trabalha para que a igreja cresça. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Qualquer espírito que esteja trabalhando contrário não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não é espírito de confusão, mas de edificação, de fortalecimento. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Há um alerta que nós precisamos ter cuidado, porque se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, e se alguém receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. Paulo está dando um alerta para a igreja. Paulo não está falando para o mundo. Paulo está falando para a igreja: cuidado, para não receber outro Jesus, para não receber outro Espírito e para não receber outro Evangelho. Porque se vocês receberem outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho, vocês vão sofrer por isso. Meu Deus, isso é muito sério, gente.
É muito forte que eu estou pregando aqui nessa noite. É muito sério que eu estou pregando. Há uma denúncia de Paulo aqui. Paulo está denunciando os falsos. Em outras palavras, deixa eu aplicar para você. Paulo está dizendo: esses homens que estão aí em nome de Deus pregando, esses homens que estão aí dizendo ser apóstolos, esses homens aí que estão fazendo curas, são curandeiros. Cuidado, cuidado. Eles estão apresentando outro Jesus que não está nas Escrituras, apresentando outro Espírito que não é o Espírito Santo, e falando de um evangelho que não é o evangelho que está na Bíblia. Alguém está me entendendo? Está dando glória a Deus comigo nessa noite? E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui me assistindo. O que não falta hoje é isso. O que não falta hoje são pessoas apresentando outro Jesus, outro Espírito atuando e outro evangelho sendo pregado. Paulo denunciou. Essa denúncia de Paulo não fica só em Corinto, não. Você está pensando que Paulo denunciou só isso em Corinto? Não, não, vamos para a Bíblia. Eu ainda tenho alguns minutinhos, eu estou encerrando. Mas não vai embora não, fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Paulo denunciou. Olha o que Paulo escreve, bota na tela aí para mim. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 18. Bota na tela aí, Fernanda, me ajude. Paulo vai denunciar isso em várias cartas. Paulo foi muito perseguido por denunciar os falsos pregadores. Jesus foi morto por denunciar os falsos crentes. Foram os falsos crentes que mataram Jesus. Você está pensando que foram os ímpios que mataram Jesus? Sabe quem matou Jesus? Os crentes. E se Jesus voltasse hoje e continuasse pregando o mesmo sermão, os crentes da atualidade, muitos deles, não vou generalizar, ainda matariam Jesus. Não foi ímpio que matou. Quem condenou Jesus à morte foram os próprios crentes. O Império Romano só executou a sentença, mas quem condenou foram os próprios crentes. E por que condenaram Jesus? Porque a mensagem dele incomodava, porque o ensino dele incomodava, confrontava a verdade religiosa deles. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Olha o que Paulo escreve: porque muitos, não poucos, muitos há, dos quais muitas vezes vos disse. Paulo já tinha dito à igreja muitas vezes. Então era a ênfase de Paulo isso. Muitas vezes disse, e agora também digo chorando. Olha Paulo derramando lágrimas, mostrando ali seus sentimentos. E agora também digo chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Quem é? Os falsos apóstolos, pregadores, que em nome de Deus, só pensavam nas coisas terrenas, só pensavam nos bens terrenos. Mas Paulo escreve no versículo 20 e diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Igreja que não fala mais em céu, igreja que só fala na terra, que só fala em bênçãos da terra, que só apresenta um evangelho para você ficar rico, são igrejas que pregam um falso evangelho, porque o verdadeiro fala do céu, fala da vida eterna, fala da ressurreição de Cristo, fala que nós devemos morrer para o mundo e nascer para Cristo. Ei, quem está entendendo, diga glória a Deus. O falso evangelho não fala de arrebatamento, mas o verdadeiro evangelho fala que nós iremos morar na glória, e a qualquer momento vamos deixar essa terra. Quem está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Aleluia. Tem outros textos, é pena que o tempo é pouco aqui para nós. Eu estou vendo os irmãos dando glória a Deus no Facebook. É pena que o tempo é pouco. Mas olha, vamos em Gálatas. Abre em Gálatas aí, por favor, capítulo 1, versículo de número 6. Abre em Gálatas aí. Eu falei que hoje era estudo da Bíblia, né? Para nós estudarmos a Bíblia. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está denunciando os falsos apóstolos. Paulo está denunciando para a igreja ter cuidado com os falsos pregadores, que ensinam sobre um Jesus que a Bíblia não fala, que mostram uma pregação que a Bíblia não diz. Cuidado. Olha o que diz Gálatas 1:6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar
o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito seja aquele que apresenta um evangelho diferente do da Bíblia. Isso é forte demais. Vamos para a Bíblia. 1 Timóteo, abre 2 Timóteo. 2 Timóteo. Irmão, nós estamos falando de guerra espiritual, de batalha espiritual. Esse texto aqui é um texto que se refere a 2 Timóteo, capítulo de número 3. O diabo não vai vir com garfo. Volta a dizer para a igreja, estou aqui junto com Paulo aqui, denunciando, o diabo não vem com garfo, com chifre, não com carro, não, às vezes vem terno e gravata, vem com aparência de piedade, parece ser muito crente, parece, sabe, quem olha assim diz, meu Deus, que poço de santidade, mas só tem embalagem, o conteúdo está estragado. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Tem que ter cuidado, porque a gente é muito levado pela embalagem. Mas no reino de Deus o que vale é o conteúdo. Tem gente preocupada muito com a embalagem, mas está esquecendo do conteúdo. Oh, aleluia. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Eu vou mostrar por que a gente tem que ter cuidado com o exterior. Não, pastor, mas canta muito, mas prega muito. Olha aquele homem quando prega, olha, ele entrega cada revelação. Não seja inocente, não se deixe levar por isso. Dons espirituais também são imitados por Satanás, mas tem uma coisa que Satanás não consegue imitar: caráter. Oh, aleluia. Não me impressiona mais, já fui muito impressionado com quem pula muito, fala em mistério, grita muito alto, entrega. Eu já me impressionei muito com isso, mas eu cresci, larguei as coisas de menino. Hoje o que me impressiona é o caráter de alguém, é as atitudes dessa pessoa que me chama a atenção. Capítulo 3 de 2 Timóteo, quem achou, diga amém. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É exatamente esses tempos que estamos vivendo, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Se você somar isso aí, você vai ver que são 18 características, que é exatamente a conta que se dá do 666, a característica do anticristo. 666, 18. São as características que estão impregnando em muitas pessoas que estão dentro da igreja. Dentro da igreja? É, porque eu não terminei de ler o texto. Olha o versículo 5. Tendo aparência de piedade. Essas pessoas que têm todas essas características do anticristo, eles têm aparência de piedade. Quem olha assim diz, nossa, que santo, que santa mulher de Deus. Olha, aquela mulher é muito usada, aquele homem é muito usado. Olha, mas negando a eficácia dela. Por que negando a eficácia? Porque as atitudes demonstram quem realmente a pessoa é. Ele aparenta ser espiritual, aparenta ser convertido, mas as atitudes negam isso. Oh, meu Deus, alguém está me entendendo isso? Destes, tenha comunhão, ande junto, vá orar no monte com ele, marca um piquenique. Destes, afasta-te. Afasta-te. Tem alguém me entendendo aí? Me ajude aí, por favor. Destes, afasta-te. Não serve. Pode contaminar a pureza da noiva.
pureza da igreja. Então, se você percebe que esta pessoa se diz crente, mas as práticas não condiz com um crente, afasta-te. Não serve para ser seu amigo, sua amiga. Ora por ele, interceda, clame a Deus por ele, mas não serve para ser teu companheiro de oração. Oh glória. Não serve para estar ao teu lado. Tem alguém me entendendo dando glória a Deus? Tem alguém me entendendo dando glória a Deus? Deixe-se, afasta-te. Porque o que está em jogo aqui é a pureza da igreja. Ei, deixa eu falar uma coisa. O diabo quer destruir a igreja. Mas para destruir a igreja, primeiro ele tem que destruir a comunhão dos crentes com Deus. E para destruir a comunhão dos crentes com Deus, ele tem que atacar a pureza, a nossa santidade. E aí ele usa de artifícios. Para quê? Para nos tirar da presença, para que assim ele possa nos atacar, porque nós estamos guardados por Deus. Quem está guardado por Deus, levante a mão para o céu. Então cuidado com as falsas mensagens, com as falsas visões, com falsas revelações. Cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com aquilo que é dito em nome de Deus. Não, tenha discernimento, vá para a palavra, procure se está escrito, veja se realmente está escrito na palavra de Deus. Não se deixe levar por qualquer revelação, por qualquer visão, por qualquer visagem. Não se deixe levar por qualquer pregação. Não. Examine as escrituras. Examine as escrituras. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai para a palavra de Deus. Fica de pé para nós orarmos ao Senhor. Quem está entendendo? Eu queria ver a igreja dando glória a Deus aí. Terminou nosso estudo bíblico. Não deu nem para chegar no versículo 5, né? Mas tá bom. Bom, então nós aprendemos que Paulo está preocupado com a pureza da igreja. E a nossa oração nessa noite é, Fernanda, que Deus mantenha a sua igreja pura. Que Deus conserve a sua igreja pura. Que Deus conserve. Quem está me ouvindo, você que está me assistindo, você que está aqui nessa noite comigo, aqui nessa noite, que está aqui, diga: Senhor, me conserve em tua presença. Não me deixe, Senhor, sair da tua presença. Não me deixe que nada venha manchar as minhas vestes. Não quero sair da tua presença. Não quero sair de perto do Senhor, porque o inimigo quer nos atingir, mas para nos atingir ele tem que nos tirar da presença de Deus. E para nos tirar da presença de Deus, então o pecado tem que fazer parte da nossa vida. Mas quando nós pecamos, nós pedimos perdão. O sangue de Jesus vem sobre nós, nos lava, nos purifica, nos santifica, e Deus nos guarda do mal. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Oh aleluia, oh aleluia. A palavra de Deus vem para nos blindar, para nos proteger, para nos guardar. A palavra de Deus vem para nos ensinar. É por isso que uma igreja doutrinada, ela está protegida, porque ela é doutrinada com a palavra. É por isso que eu tenho medo, irmão. Aqui eu preciso fazer uma denúncia. Em algumas igrejas, onde tem campanha disso, campanha daquilo, campanha de acolá, campanha da saúde, da prosperidade e tal, e não tem doutrina, não tem ensino. Ei, deixa eu falar, o que protege a igreja é a doutrina, é a palavra, é a espada do Espírito Santo. Serve para atacar, serve para defender. Igreja do Senhor tem que ter palavra, igreja do Senhor tem que ter mensagem, igreja do Senhor tem que estar alicerçado na palavra. Deixa eu falar para você que está me assistindo, que você pertence a uma igreja que não tem palavra, não tem ensino, não tem doutrina. Com todo respeito, com todo carinho, saia deste lugar e procure uma igreja onde há palavra, onde há ensinamento, onde há Bíblia, onde o crente é doutrinado, onde você se alimenta com a palavra de Deus e aprende a manusear esta palavra, a manejar esta espada. Não fique nestas igrejas onde tudo é campanha, voltadas ao vil metal, ao dinheiro. Se você sabe que por trás disso tudo existe um propósito de enriquecimento para tirar dinheiro do povo, é campanha disso, é campanha daquilo, é campanha do óleo, do
do sal, da arruda, da vassoura. Saia, saia, rápido, saia. Sai dela, povo meu, diz o Senhor. E vai para uma igreja onde você é alimentado com a palavra de Deus. Saia desses movimentos que não tem um pastor, esses movimentos que todo mundo manda, todo mundo fala, que não tem uma liderança espiritual, e cada um faz como quer, revela o que quer, fala o que quer, e não tem uma liderança espiritual nesse lugar. Saia, 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 saia deste lugar. Deus não está neste lugar. Saia rápido. Saia deste lugar que Deus não está presente. Não há uma liderança. Não há liderança sadia monitorando as revelações, as visões. E aí se junta aquele grupo, na maioria das vezes submissos. Na maioria das vezes pessoas que não têm compromisso com a sua igreja, que não estão ao lado do seu pastor. Aí se reúne aquele grupo e vai buscar Deus, começa a Deus usar um, usar outro, e parece que todo mundo tem uma revelação. Cuidado. Cuidado com isso. Aqui está a revelação. Aqui está a revelação que faz você vencer o diabo. Aqui está a espada do Espírito, que faz você vencer o mal, as trevas, Satanás. Aleluia. Quem está sentindo glória? Estou sentindo que o povo está dando glória a Deus aí. Nós vamos orar, vamos encerrar orando. Irmã Fernanda, por favor, minha esposa, faça essa oração. Pede a Deus para que esta palavra fique em nosso coração. Eu sei que é uma palavra que não agrada muita gente, confronta, mexe com o nosso ego, corta. Mas quem é servo recebe. Quem é servo recebe. Essa palavra aqui não é para qualquer um, é para ovelha. É alimento. E só a ovelha gosta desse alimento. Oh, glória. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ore, por favor, Fernanda. Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. E com temor e tremor, Pai, diante do Senhor nós estamos nessa noite, Senhor. Afasta do Teu povo, Pai, os falsos profetas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nos dá discernimento nessa noite. Nos dá sabedoria, que a Tua igreja venha voltar, Senhor, à Tua palavra. É necessário conhecimento da Tua palavra, Senhor. É necessário conhecermos a Ti, Pai, a Tua vontade, Senhor. Para que não venhamos ser enganados pelo nosso adversário, Senhor, por pessoas, Senhor, que se infiltram, Pai, no meio da Tua igreja, pregando uma palavra que não é a Tua, pregando um Jesus que não é o Jesus da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a Tua graça, nos dá o Teu poder nessa noite, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, que venhamos nos voltar para Ti nessa noite, que venhamos nos voltar para a Tua palavra, Senhor, e vivê-la, Pai, e vivê-la para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos por essa noite, por esta palavra que nos instruiu, por esta palavra, Senhor, que falou aos nossos corações, que nos trouxe conhecimento de Ti. Te louvamos e Te agradecemos por tudo, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Oh, glória. Quem pode dar glória a Deus? Olha, irmãos, alguém pode dizer: pastor, é fácil trazer uma palavra dessa? Não é. Fácil não é. Ainda mais transmitindo pela live aí no Facebook. Mas o fato de nós estarmos transmitindo uma live não vai mudar quem eu sou. É esta mensagem que eu prego, o povo aqui sabe. Sabe que eu prego. Quem gosta fica, quem não gosta vai embora. Eu não vou mudar por causa dos outros. Porque se eu mudar por causa dos outros, eu vou acertar as contas com Deus, ou Deus vai acertar comigo. E eu não vou deixar de ensinar a palavra. Por todo o tempo que Deus me der vida, eu vou ensinar esta palavra. A palavra de Deus à igreja do Senhor. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que no meio deles houve um profeta. Alguém que entregou a mensagem de Deus para a sua igreja. E eu sei que eu não sou o único. Eu não tenho de maneira nenhuma pretensão de dizer que eu sou o único, não.
Tem muitos homens e mulheres de Deus entregando a mesma mensagem à igreja e buscando de Deus um despertamento para a igreja. Que esta palavra hoje venha despertar a igreja do Senhor, a igreja do Cordeiro de Deus. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo. E todos digam: e a vitória é nossa, e operando o Senhor. Deus abençoe, tenha uma noite abençoada e até o próximo culto.